gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre as coordenadas geográficas. Relembrando, recapitulando o que a gente já vinha estudando, nós vimos o estudo da cartografia e a representação do espaço, utilizando as técnicas de imagem de satélite, do sensoriamento remoto, e a gente também estudou na nossa última aula a orientação e a localização. E a gente estudou dois pontos, dois referenciais muito importantes, que são a latitude e a longitude. E como eu vi que vocês ficaram com bastante dúvida no conteúdo de coordenada geográfica, eu resolvi fazer um vídeo novamente sobre isso e aprofundar mais ainda essa temática com alguns exercícios. Para a gente compreender então as coordenadas geográficas, a gente tem que entender o que é a latitude e os paralelos, e a longitude e os meridianos. Relembrando que a latitude e a longitude, os paralelos e os meridianos, eles são linhas imaginárias, ou seja, essas linhas não existem. A gente não vai estar caminhando por aí e do nada está tropeçando nessas linhas. Elas foram criadas pelo homem, como o próprio nome já diz, elas são imaginárias. São linhas que foram feitas para melhor localizar pontos determinados dentro da superfície terrestre. Bom, a latitude ela vai ser os paralelos na horizontal, ou seja, vão ser as linhas que circulam a Terra. A linha principal que a gente vai ter, vai ser a linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela vai estar me dando a latitude zero, como a gente pode ver aqui também. Essa vai ser a linha do Equador, onde eu vou ter a latitude zero. E à medida que os meus paralelos, ou seja, que as minhas latitudes vão se afastando ao norte e ao sul, as minhas latitudes elas vão então aumentando. Então, na linha do Equador eu tenho a minha latitude zero e à medida que ela se afasta em direção aos polos, as minhas latitudes vão aumentando até chegar a 90 graus, tanto a norte quanto para o sul. Já a longitude vai ser os meus meridianos, vão ser as minhas linhas na vertical, que cortam o globo na vertical. E eu vou ter como um ponto de referência da minha longitude, do meu meridiano principal, o meridiano de Greenwich. E o mesmo vai ocorrer aqui, à medida que os meus meridianos se afastam em direção ao leste e ao oeste, eles também vão aumentando de tamanho. Então, eu tenho aqui o meu meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, e à medida que ele vai se afastando a leste e a oeste, esses meridianos, essas minhas linhas que representam a longitude, elas vão aumentando. Então, elas saem de zero e chegam até 180 graus a leste, e o mesmo ocorre a oeste, chegando a 180 graus. Tudo certo até aqui? Bom, e aí, quando eu sobreponho os meus paralelos e os meus meridianos, esse vai ser o resultado. Eu vou ter, então, as minhas coordenadas geográficas. Ou seja, no ponto de encontro entre o meu paralelo, ou seja, a minha latitude e a minha longitude, eu vou ter uma coordenada geográfica. Então, a minha coordenada geográfica vai estar sendo utilizada para eu estar localizando um ponto dentro da superfície terrestre. E esse ponto ele vai ser único. Por exemplo, quando a gente está utilizando o celular para localizar algum lugar. O celular ele não vai adivinhar do nada aonde que a gente está. Nosso celular vai estar se conectando com um satélite que está orbitando a Terra e esse satélite vai mandar para o nosso celular
os pontos específicos de onde a gente está, ou seja, ele vai estar utilizando duas variáveis, que é a latitude e a longitude. Então, o satélite manda para o nosso celular o ponto específico da nossa latitude e da nossa longitude. E aí, ele vai poder estar informando para a gente em qual ponto da superfície terrestre que a gente está e que a gente precisa ir. Bom, então lá na nossa aula anterior, eu passei para vocês um exercício para vocês estarem fazendo também sobre as coordenadas geográficas. Mas eu vi que vocês ficaram com bastante dificuldade. Então, para colocar tudo isso em prática, eu trouxe aquele exercício para a gente estar resolvendo ele aqui hoje. Então, a questão dizia assim, que foi retirada lá do livro didático de vocês. Localize no mapa e escreva no caderno o nome de cada cidade cuja localização em coordenadas é dada abaixo. Então, aí a gente tem 6 coordenadas geográficas. E no livro de vocês, a gente também tinha um mapa com algumas cidades pontuadas. E o que vocês deveriam fazer, né? Devem fazer, que a gente vai estar realizando isso junto. A partir daquelas coordenadas geográficas, encontrar aqui no mapa qual cidade que se refere a cada uma delas. Então, vamos resolver elas agora junto. Então, lá na letra A, o que o nosso livro dizia? Que a gente tem nesse local, ele está na coordenada 29 graus norte e ele está numa longitude de 95 graus oeste. Primeiro, aqui eu vou ter a minha latitude. A latitude sempre vai estar ao norte ou então ao sul. E aqui a gente tem a nossa longitude, porque a longitude sempre vai estar a oeste ou então no leste. Então vamos analisar primeiro a nossa latitude, que está a 29 graus ao norte. Então, a primeira coisa, eu tenho aqui a minha linha do Equador, então acima está o norte e abaixo está o sul. Então eu já sei que esse meu ponto está ao norte, como me indica aqui. E ele está na latitude de 29 graus. Então, eu vou ter que analisar, né, as minhas linhas na horizontal. O 29 não está aparecendo aqui. Eu tenho 0 grau, 15 e 30. Mas o meu 29 vai estar num ponto próximo à minha latitude de 30 graus. Então, ele vai estar localizado mais ou menos próximo à linha de 30 graus. Então, ele vai estar localizado em algum ponto que passe próximo a essa linha. Mas ele também me traz a informação de que esse ponto, essa cidade, está a 95 graus a oeste. Então, pegando como referência o meu meridiano de Greenwich, se ele está a oeste, ele vai estar para esse lado. E a 95 graus. Eu também não tenho aqui representado 95, mas eu tenho o 90 e o 120. Então, o meu 95 vai estar próximo a esse valor. Então, se ele estava a 29 graus e está entre o 120 e o 90, o meu ponto vai estar mais ou menos aqui. Então, essa coordenada aqui se refere àquela cidade, Houston, que fica localizada lá nos Estados Unidos. Então, a primeira resposta era Houston. Entendido? Vamos para a próxima, então. Na letra B, a gente tinha a seguinte coordenada geográfica: 25 graus ao sul e 49 graus a oeste. Então, novamente, aqui eu tenho representado a minha latitude, que ela está me indicando que está ao sul. E aqui eu tenho a longitude, como está me indicando novamente que está a oeste. Então, vamos primeiro pegar a nossa latitude. Ela está a 25 graus ao sul. Então, eu pego como referência a minha linha do Equador e ela dessa vez vai estar abaixo.
Novamente, a gente não tem os 25 graus representados, mas eu tenho o 30 e o 15. Então, esse meu local ele vai estar entre essas coordenadas, vai estar próximo dessas coordenadas. Então, ele vai estar passando entre essas duas coordenadas, porque essa linha aqui não foi representada. E a minha longitude está a 49 graus a oeste. Então, novamente, eu tomo como referência o meridiano de Greenwich e esse ponto vai estar, então, a oeste, numa coordenada de 29 graus, uma longitude de 29 graus. Então, se eu sei que ele está a 25 graus sul e está a 49 graus oeste, esse ponto também não está representado, mas ele vai estar mais ou menos, eu tenho 30 graus, 40 graus, estou me referindo a 49 graus, então esse número vai estar, esse local vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, 25 graus sul, 49 graus oeste. Então, essa coordenada se refere a Curitiba. Seguindo, a gente também tinha outra coordenada na letra C, representada então por 48 graus ao norte e 2 graus ao leste. Então, aqui, se esse valor está ao norte, eu sei que isso aqui é a minha latitude. E o 2 graus está a leste, então ele está me representando a minha longitude. Bom, tomamos como referência novamente o meridiano de Greenwich, a linha do Equador, né, que cortando a Terra em norte e sul. A minha coordenada, a minha latitude está ao norte, então ela está nessa zona aqui. E a leste, 2 graus. Então, a minha longitude está se referindo a algum ponto que esteja nesse sentido, nesse lado. Então, vamos então analisar a latitude, 48 graus ao norte. Percebam que a gente tem apenas o 45 graus. Então, o meu ponto ele vai estar próximo desses 45 graus, porque eu estou me referindo a 40 graus norte. Então, ele vai passar próximo desta linha, ao norte. E a minha longitude está a 2 graus ao leste. Tomamos como referência, então, o meridiano de Greenwich. Também não tenho representado aqui os 2 graus, mas a gente vai pela proximidade. Então, esse ponto vai estar muito próximo do meridiano de Greenwich. Então, se ele está a 40 graus ao norte e a 2 graus ao leste, qual é o meu ponto? Paris. Então, essa coordenada geográfica está se referindo a Paris. Seguindo, a gente tem ali na letra D a seguinte coordenada geográfica: 30 graus ao norte e 9 graus a oeste. Novamente, o que é a minha latitude e a minha longitude aqui? 30 graus norte é a minha latitude, 9 graus oeste é a minha longitude. Então, o meu ponto está a 30 graus norte. Então, analisando a linha do Equador, ele vai estar acima, ao norte, numa latitude de 30 graus. Aqui nesse caso, a gente tem o 30 graus, nesse mapa a gente tem o 30 graus representado. Então, o meu local, ele vai estar sobre a linha de 30 graus. E aí a gente percebe já que tem 2 pontos que a gente pode levar em consideração: a cidade de Agadir e de Cairo. Mas essa coordenada está me dizendo que esse local está a oeste. Então, tomando como referência a linha do Equador, se está a oeste, está desse lado. Então, eu também não tenho representado meus 9 graus, mas eu tenho que levar como referência o ponto mais próximo. Nesse caso, se está a oeste, vai estar também próximo do meridiano de Greenwich. Então,
o meu ponto de referência vai ser a cidade de Agadir. Na letra E, a gente tem a seguinte coordenada geográfica: 40 graus ao norte e 140 graus ao leste. 40 graus se refere à minha latitude e 140 graus se refere à minha longitude. Bom, vamos então primeiro encontrar a minha latitude. Se ela está ao norte, eu tomo como referência a linha do Equador, então eu vou analisar os locais que estão acima dessa linha, ao norte. Eu novamente não tenho aqui, nesse caso, os 40 graus, a minha latitude de 40 graus representada, mas eu vou então pela proximidade com o 45. Então esse meu local, ele vai estar próximo a essa linha aqui. E a minha longitude, ela é de 140 graus ao leste. Então eu tomo como referência o meridiano de Greenwich. Então se ele está a leste, ele vai estar localizado aqui, nessa parte aqui, ao norte e ao leste. 140 graus eu também não vou ter representado, mas esse meu ponto, ele vai estar próximo da latitude de 150, né? Se a minha latitude de 150 está aqui, se a minha longitude de 150 está aqui, o meu ponto ele vai estar passando entre essa linha, próximo a essa linha, no caso nessa. Então, a minha coordenada geográfica de 40 graus vai estar próximo do 40 graus norte vai estar próximo aqui, 140 graus leste vai estar passando sobre essa linha aqui. Então, essa coordenada geográfica se refere à cidade de Ajigasawa, no Japão. Bom, e vamos então para a nossa última coordenada geográfica. Ela dava o seguinte ponto: 42 graus ao norte e 116 graus ao leste. Bom, minha latitude, minha longitude. Novamente, ela vai estar ao norte. Vamos ser as minhas linhas horizontais estão então ao norte. E a minha longitude novamente está ao leste. Então eu vou analisar ao norte e ao leste. O meu ponto está a 42 graus ao norte. Eu novamente não tenho, né, no mesmo caso eu não tenho a minha linha 40, mas eu vou então pela proximidade com a latitude de 45 graus. Então ela vai estar passando mais ou menos nessa faixa. E eu tenho como longitude 116 graus leste. Então, eu também não tenho esse ponto representado, mas eu tenho a linha de 120 graus. Então, a minha latitude de 116 graus, ela vai estar próxima a esse valor, passando mais ou menos por aqui. Então, qual é esse meu ponto? Essa minha coordenada geográfica se refere, então, a Pequim, na China. Bom, então aqui estão as respostas da atividade que eu passei lá na aula anterior. Para quem conseguiu fazer e acertou, parabéns. Para quem não conseguiu fazer, eu espero que esse vídeo auxilie vocês e que vocês tenham compreendido mesmo o conteúdo de coordenadas geográficas. Então, por hoje era isso. Tchau, gente. Se cuidem.